No lugar que o irmão Nélio está, o irmão vai estar orando pela vida do irmão André. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos. Amém, Senhor. Ouvimos e vimos até agora. Amém. Continue nos abençoando, que o irmão André possa ser bem sucedido para glorificar o teu Pai. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Bom que eu usei. Obrigado, pastor. Bom dia mais uma vez, é um prazer estar com os irmãos aqui nessa manhã, louvando a Deus e adorando ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Meus irmãos, quem puder estar com a sua Bíblia, seu smartphone, puder abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50, tirando apenas um pequeno trecho que Jesus fala sobre uma parábola nesse miolo do texto bíblico, mas ele simplesmente está explicando o que ele quer falar para o Simão, o fariseu. Lucas, no capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, e diz assim a palavra do Senhor. O tema dessa noite: como você recebe a Jesus em sua casa. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Aí mais à frente, e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, após explicar a sua parábola: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, me ungiu os meus pés. Isso é muito importante no texto. Por isso afirma a você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que a pouco se perdoa, ou quem pouco se perdoa, pouco ama. Até aqui, meus irmãos, 46. Podemos assentar, meus irmãos? A palavra de Deus, na carta do evangelista Lucas, daquele que fez o relato do Evangelho sobre Jesus, a sua vida, traz uma passagem muito interessante sobre Jesus. Mas para que nós possamos entender esse texto, é necessário trazer um gosto que eu tenho muito, que é tomar café. Os irmãos, quem já me conhece há bastante tempo, sabe do meu apreço pelo café, gostar de tomar café, e quem me conhece mais próximo ainda sabe da dificuldade que eu tenho de não tomar muito café, porque tudo em excesso faz mal, não é verdade? Isso aí os irmãos concordam plenamente. Tomar café demais ou qualquer substância demais faz mal para a gente. Mas o café é um elemento muito importante na cultura brasileira, que nos faz entender essa relação do café nos dias de hoje com a visita de Jesus naquela casa daquele homem. É costume nosso a gente chegar na casa de uma pessoa, a pessoa oferecer um café, e você vai lá, toma um café, e não há nada de errado nisso, é uma bênção, uma dádiva, mas existe uma cultura,
um pensamento antigo que eu via na minha avó e eu vi em outras pessoas, que você chegava na casa da pessoa, a pessoa te convidou para tomar um café, ou melhor, você chegou até a casa da pessoa, começou a conversar, e aí, num certo momento, a pessoa, não, vou lá fazer um cafezinho. Hoje isso não acontece muito não, isso é coisa mais antiga, um costume mais antigo. A pessoa naturalmente entendia que quando se fazia café, a pessoa estava sendo convidada, olha, está na hora de se retirar. Não sei se os irmãos, alguns já passaram por esse costume aqui, mas eu vi alguns momentos isso acontecer. Então, assim, poderia até ser visto como um ato deselegante da pessoa, do anfitrião, servir um café de forma rápida, porque a pessoa, mas já está na hora de eu ir embora, já está me convidando a se retirar. Então, assim, é um costume simples que eu estou dando aqui, um pontual, mas faz toda a diferença na história, nós leremos nesta manhã. Outro ponto importante é o convite de Jesus para um banquete de mestres. Ali não era um almoço comum, um almoço de família, um jantar comum. Aquele jantar tinha um propósito específico. Ali era uma reunião de fariseus, homens religiosos da época de Jesus, que se reuniam numa mesa, né? Naquela época a mesa era baixa, não havia cadeiras, e se reuniam para discutir a lei de Moisés, o Antigo Testamento e alguns princípios bíblicos do Antigo Testamento. E Jesus, ao ser convidado para aquela mesa, o que era de costume de muitos, era mais um mestre sendo convidado, um rabi, a expressão original, que iria ser interrogado, ia ser questionado sobre diversos assuntos, para saber se de fato ele era um mestre. Tanto que você vê na passagem que Simão já olha, se esse camarada fosse mestre mesmo, ele já perceberia que uma mulher pecadora está tocando nos seus pés. Então, assim, esse banquete era criado, ele era ornamentado, e as pessoas ficavam sentadas com os pés para trás, recostados, encostados sobre a mesa. E é importante entender isso, que esse cenário, nessa mesa, era um local público também. As pessoas não se sentavam à mesa, mas as pessoas podiam ouvir e participar próximos. Ficava sempre aquele monte de gente perto ali da mesa, não se alimentando, não participando diretamente, mas indiretamente estavam ouvindo e aprendendo sobre aquelas palavras, até de sabedoria, daqueles homens da época que se consideravam extremamente religiosos. E aqui nós temos o primeiro ponto que é muito importante nessa manhã. Nós queremos entender a forma na qual o fariseu recebe a pessoa de Jesus na sua casa. De que maneira este fariseu, chamado Simão, recebeu a Jesus na sua casa. E para entender isso, foi falado aqui sobre cultura brasileira, nós temos que entender a cultura do Oriente Médio, especificamente na época de Jesus. Senão nós não entenderemos esse texto, não conseguiremos entender o texto bíblico plenamente. Existe um homem chamado Henry Baker Tristan, que era um inglês, que ele também era pastor anglicano, e ao mesmo tempo ele era um embaixador, ele fazia negócios para a Inglaterra, no ano de 1820 até o ano de 1900. Então ele viajava o mundo inteiro fazendo negócios. Você sabe muito bem que a Inglaterra era um país muito influente, ainda tem uma certa influência nos dias de hoje. E ao passar pelo Oriente Médio, ele traz um tradutor e um guia na região da Tunísia, e ele vai até a casa de uma pessoa. E ao chegar na casa da pessoa, todos o cumprimentam e sentam à mesa e começam a conversar. Esse guia chega para esse senhor chamado Henry e fala no ouvido dele: olha, esse senhor não é de confiança que está te recebendo na sua casa. Aí ele fica assustado com a gente. O que houve? Esse senhor não é de confiança, mas por quê? Aí ele chega no ouvido dele e fala assim: olha, ele não te recebeu com um beijo no rosto. Aí você fala: não, mas um beijo no rosto? O que tem a ver um beijo no rosto? Tem a ver sim, faz toda a diferença. Este é um dos 3 sinais que Simão, o fariseu, mostrou desprezo pela pessoa de Jesus. Eles trouxeram Jesus, convidaram Jesus como mestre, como rabi, como um homem conhecedor da lei, mas com desprezo. Eles queriam testar a Jesus, sabe? Quando você chama alguém para conversar, mas já despreza a pessoa, o conhecimento daquela pessoa. Eu estou te ouvindo aqui, mas já sei que você não sabe de nada. É um princípio horrível de qualquer pessoa, é a arrogância, é você achar
que porque a outra pessoa talvez não tenha um conhecimento formal, você tenha que desprezá-la. E aqueles homens, no ápice da sua arrogância, da sua prepotência, de acharem que eram os melhores intérpretes da lei de Moisés, esses homens sempre olhavam com desprezo quem chegava, inclusive Jesus. Então, você perceberá ao longo desse texto que Simão queria apenas testar e debochar da pessoa de Jesus, nada mais do que isso. E você vê o primeiro sinal de desprezo de Simão. Simão não recebe a Jesus com um beijo, está lá no texto, ele não beijou a face de Jesus. Lembro, mais uma vez, que isso era um costume que era dado a uma pessoa digna de honra. Eu não estou dizendo que você tem que beijar uma outra pessoa na rua com o rosto para dar importância, era o costume da época, mas se a pessoa não fazia isso, já demonstrava total desconfiança a quem estava recebendo, desprezo, desconfiança, desleixo. Essa pessoa não era bem-vinda na sua casa, talvez. O outro sinal de Simão, que é muito importante, e esses sinais vão demonstrando a minha tese, ou a tese bíblica, de que Simão estava pouco se importando com Jesus, é que Simão não lava os pés de Jesus. É óbvio, Simão, a pessoa dele, não lavaria os pés de Jesus. Um dos seus criados ou funcionários iriam até lá, iam um por um na mesa, mas limpavam os pés de Jesus, porque no Oriente Médio, um local arenoso, era muito comum, às vezes nem um mestre, mas qualquer visitante que chegasse na casa de uma pessoa, e a pessoa tinha uma condição financeira mais abastada, com criados, a pessoa ia lá e lavava os pés daquele visitante. Era um costume, para dar um sinal assim: olha, estou respeitando você, quero te tratar bem. Aquela coisa do aconchego, você chega na casa de uma pessoa, olha que não, às vezes até no dia de hoje, toma aqui um chinelinho para você usar, para você não ficar com o pé sujo, não ficar com o pé descalço. São tantos detalhes que a gente faz para receber uma pessoa na casa, que são importantes para demonstrar apreço por aquela pessoa, simpatia, empatia. Não, eu quero que você seja recebido da melhor forma possível na minha casa. Simão não lava os pés de Jesus, ou deixa claro, olha, não precisa lavar. Isso faz toda a diferença, é um sinal de desprezo à pessoa de Jesus. O outro sinal que Simão faz, ou deixa de fazer, que aí tem a ver com o fato de Jesus ser rabi, ser mestre da lei, mais um sinal de desprezo, é que Simão não unge os pés de Jesus. Aí você vai percebendo que, não, era só a questão do beijo, às vezes ele esqueceu, né? Tanto convidado ali, ele se esqueceu. Não, mas ele também esqueceu de lavar os pés de Jesus. Não, mas ele também não ungiu os pés de Jesus. Então tem algo errado aí. Não é simples desleixo. Isso pode acontecer, às vezes está recebendo uma pessoa, esquece de cumprir algum ritual, um rito cerimonial de receber uma pessoa importante, pode passar despercebido. Mas 3 sinais, tem algo errado aí. Simão não quer receber a Jesus da forma correta. Talvez, aí eu estou conjecturando, talvez Simão nem queria receber a Jesus. Foi convidado por alguém trouxe lá, não, traga Jesus, ele é um mestre aqui da Galileia, está correndo aqui toda a província, está falando de algo diferente, ele é um mestre da lei, traga-o para ele ser examinado e você aprender com ele. Mas eu aprender com o homem da Galileia, a Galileia, os irmãos sabem que era um local que era desprezado, uma região assim, olha, ali não tem gente muito de conhecimento cultural, eram pessoas mais simples. E eu vou ouvir a Jesus, esse homem aí, o que ele tem para me oferecer? E às vezes, na nossa vida, nos nossos dias, nós somos assim. O que a Bíblia tem a nos dizer? O que a palavra de Deus... Não, eu já sei, o meu problema eu já sei como é que eu vou resolver. Às vezes até um conselho de um irmão que é importante, você ouve, você não é obrigado a segui-lo, mas você não quer nem ouvir. É arrogância, é prepotência, achar que é dono de si, que é o dono da verdade, e que só você sabe de tudo. Isso para mim, é um defeito grave, sério. Simão, um bom fariseu, nos dá um relato perfeito de bons religiosos que recebem a Jesus com a pior hospitalidade possível. Existem muitos religiosos por aí, ou que se diz religiosos, né? Porque existe até uma discussão, as pessoas acham que, não tenho religião. Não, você tem que ter, para você se religar a Deus, você usa, a expressão é isso, você se religa a Deus, se reconecta a Deus, você estava desconectado, agora, então, a religião nesse sentido, na frase, ela existe.
Mas existem religiosos e religiosidade falsa. A pessoa acha que está se conectando com Deus, a pessoa acha que por alguns méritos dela, ela está tendo acesso a Deus e infelizmente não está. Ela está se enganando, está sendo enganada, talvez. Então, há muitos religiosos na igreja, de uma forma geral. Há muitos homens e mulheres que se sentem um dono da verdade e que se sentem pomposos em achar que a forma da qual eles vivem, a lei na qual que eles cumprem, a santidade na qual eles demonstram para as pessoas na rua, isso é o suficiente. Mas às vezes no seu coração, esses tais religiosos não recebem a Jesus de fato. Jesus é apenas um amuleto, é só para tipificar a pessoa. Às vezes a pessoa até se considera melhor que Jesus. É um absurdo, mas tem gente que se bobear vai achar que não perde nada. É um absurdo. Então que nessa manhã nós saímos daqui com esse pensamento, nós possamos sair despidos de qualquer tipo de arrogância, de prepotência. Eu sei que é uma luta, é uma dificuldade. Às vezes a gente olha mesmo com olhar de preconceito, a gente quer preconceito, às vezes assim, já tem um conceito formado, aquela pessoa ali, não vou nem ouvir essa pessoa, porque eu sou melhor do que ela. E veja a falta grave que este homem está cometendo. E nós temos aqui nesse cenário uma segunda informação muito importante, aí muda completamente a recepção a Jesus. Existe uma mulher pecadora. O texto só fala pecadora. O próprio autor do texto não dá mais dado nenhum, só diz que ela é pecadora. Acho que já é o suficiente para deixar claro o que ela é. Pecadora. Não precisava dizer o tipo de pecado dela, qual o pecado específico. As pessoas vão e estipulam tantos pecados para essa mulher e não me interessa, ela é pecadora. Ponto final. E é pecadora e à luz da sociedade. Ela não é bem vista pela sociedade. E essa pecadora recebe a Jesus e tem um primeiro ato que faz toda a diferença. Aí tudo que Simão não fez com Jesus, essa pecadora faz. Então, não é uma mera coincidência, não é obra do acaso. É uma lição importante nessa manhã, de humildade, de arrependimento, de mudança de vida. Então, o primeiro ato que essa mulher tem é lavar os pés de Jesus com o cabelo. E você acha tão bonito o fato dela lavar com o cabelo, inclusive enxugar com o seu choro. Você sabe que a lágrima dos olhos é uma água límpida, limpa demais. Está nos seus olhos, ela tem que estar bem limpa. Então, até nesse detalhe você percebe que ela, quando chora, ela dá a água mais limpa, mais pura que ela poderia dar aos pés de Jesus. Poderia dar uma água corrente qualquer, não, ela entrega o seu coração, o seu choro a Jesus com a lágrima dos seus olhos. Aí as pessoas pensam, não, mas foi tão bonito ela lavar com seus cabelos. Mas isso é um problema para a época também, cultural. Um problema sério. E você vê que no Oriente, às vezes muito ligado à religião muçulmana, mas está além e anterior aos muçulmanos. No Oriente Médio não era comum e não era bem visto a mulher que mostrava os seus cabelos em público. Isso é um costume local. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. É cultural, é pontual lá do Oriente Médio. Então essa mulher, ao desenrolar o seu cabelo no meio daquele monte de homens religiosos que estão simplesmente querendo condenar as pessoas e apontar dedos, e lava os pés de Jesus com seu cabelo, ela gera um problema maior para ela ainda. Tanto que Simão, olha, impossível, Jesus não está vendo essa mulher, essa pecadora aí, Jesus não está reconhecendo essa pecadora. Que rabi é esse? Que mestre é esse que não vê essa mulher fazendo o que ela está fazendo? No Talmud, é uma literatura hebraica, judaica, no período interbíblico, né? Os judeus que acessam muito essa literatura, diz que se uma mulher desata os cabelos na frente de outros homens, olha só, desata os cabelos na frente de outros homens, o seu marido tinha o direito de pedir o divórcio. Olha como é que é sério isso aqui, meus irmãos. Não é um ato simples, não é uma coisa passageira, pontual, despercebida e foi, não. Você vê o nível de seriedade e de entrega que essa mulher está fazendo. Ela não está mais preocupada com procedimentos humanos, ela está ali tão arrependida dos seus pecados, ela está tão interessada em mudar de vida, que ela já, alguns conceitos
Ela não, é divórcio? Não estou preocupado com isso não. Vou ser mal falado? Não estou preocupado, eu quero servir a Jesus. Independente do que meu vizinho acha, do que a outra pessoa pensa, eu quero servir a Jesus em espírito e em verdade. E ela beijava os pés de Jesus. Aquele homem perdeu uma grande oportunidade de estar ao lado de Jesus e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Mas nem beijar o rosto de Jesus ela beija. E você se pergunta, beijou os pés de Jesus, poderia beijar o rosto, traria mais problemas? Mas, meus irmãos, que bênção, que palavra. Ela beijou os pés de Jesus, e no mesmo Talmud, na mesma literatura, existe uma história de um homem que foi acusado de homicídio, injustamente, e o advogado vai até ele, julga, defende este homem, e o juiz dá liberdade a este homem por entender que ele foi acusado falsamente de homicídio. E por sinal de gratidão, sabe o que ele faz? Ele beija os pés daquele advogado. Então, não há nada mais lindo de reconhecimento. Olha, aquele homem no Talmud reconheceu que aquele homem pôde defendê-lo de tal forma e livrá-lo de uma condenação passageira. O homicídio é passageiro, ele poderia ser, ou até a morte, talvez, naquela época. Mas Jesus livra aquela mulher pecadora da condenação eterna, da morte eterna, e ela beija os pés de Jesus como sinal de gratidão. Veja que importância que essa mulher dá a Jesus. Ela beija os pés de Jesus e não se cansa, porque ela reconhece que aquele homem que está ali não é um homem qualquer. A pessoa de Jesus transforma vidas. A pessoa de Jesus liberta das garras do pecado. A pessoa de Jesus e o poder de Jesus naquela cruz nos dá uma vida nova, vida eterna, nos traz mudança de fato. E glória a Deus por isso, porque nós temos Jesus no nosso coração e podemos servi-lo hoje com toda a liberdade. Na primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1 diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que bênção! Você vê que este advogado que nos defende, e foi lido anteriormente na lição, que é o único mediador entre Deus e os homens, é a pessoa de Jesus. Ele também é o nosso advogado. Ele nos defende as nossas causas. Olha, Pai, eu estive lá na terra, eu vi o ser humano, eles erram, eu não pequei, mas eles pecam, mas tenhamos misericórdia, vamos dar mais uma chance a essa pessoa para ela mudar. E aquela pecadora percebeu isso e mudou de fato de vida. Glória a Deus pela vida daquela pessoa, daquela pecadora que nos mostra nos dias de hoje o quão importante é o arrependimento do nosso coração. E tem ainda mais, ela unge os pés de Jesus com óleo. Então tudo que aquele homem não fez, ela faz. A expressão que vem à minha mente é a chamada tapa de luva. Vocês já devem ter ouvido falar essa expressão, que você dá um tapa de luva na pessoa. Olha só, olha como é que se faz, sem falar, sem gerar confusão, não com uma vingança, não. Olha só, Simão, o que você deveria ter feito. Ela mostrou para Simão, olha, é assim que se faz, sem atos vingativos ou provocativos, mas ela mostra o que é uma pessoa arrependida de fato. Simão mostra como não é, e ela mostra como é uma pessoa arrependida com Jesus. E ao ungir aos pés de Jesus, ela demonstra um respeito e a devoção ao seu mestre, Salvador. Ela atribui que Jesus era superior, era um homem nobre, digno de toda a honra. Ele era um mestre, mas além de mestre, ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode nos ajudar nessa manhã a tirar de nós essa arrogância que fica no nosso peito encravada, desse orgulho de achar que a gente não depende de ninguém, que a gente é autossuficiente, mas nós precisamos sempre da pessoa de Jesus. Então ela unge os pés de Jesus, que era um costume ungir todo o mestre que se passava naquela época. E o outro costume da época é que aquelas mulheres usavam um frasco no peito. Era muito comum, um frasco pequeno de alabastro e um perfume de melhor qualidade. A função desse perfume é que mau hálito
normal, até nos nossos dias, se a gente não tiver uma boa escovação de dente e um tratamento correto, gera mau hálito. E para evitar este mau hálito, a pessoa colocava um perfume aqui, e a pessoa sempre tentava disfarçar esse mau hálito. E mau hálito é uma coisa ruim, é um cheiro ruim. Mas isso tem também uma aplicação para nós. O texto não define que essa mulher fosse, no caso, prostituta, trabalhasse como prostituta, vivesse como prostituta. Mas ela está se dando um sinal que ela tinha condição financeira, porque esse frasco de perfume não era uma coisa barata. Ao mesmo tempo, ela está dando uma outra aplicação que Paulo vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15 e 16. Ela antes usava esse frasco para perfume, para se perfumar, mas ela não precisa mais desse perfume, não. Ela entende que não faz mais sentido usar esse perfume, ela derrama aos pés de Jesus, porque agora ela vai carregar o bom perfume de Cristo. E quanto a esse perfume, não tem mau hálito, não tem nada que possa deter o bom perfume de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15 e 16. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como que estão se perdendo, para com estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma para a vida. Então, quando Paulo também fala que nós somos imitadores de Cristo, claro, com as nossas dificuldades, nunca chegaremos ao patamar de Jesus, mas nós buscamos imitar a Jesus através do que Ele nos deixou na palavra de Deus. Nós estamos transmitindo um bom perfume de Cristo. Então, não há mais necessidade dela se preocupar com questões humanas. Ela já está pensando assim: olha, eu estou carregando o perfume de Cristo, o melhor perfume que eu posso ter na minha vida, o melhor bálsamo para a minha vida, e esse perfume serve para mostrar às pessoas Jesus, e infelizmente algumas pessoas não querem recebê-lo, será como cheiro de morte, é o que Paulo fala nesse texto, né? Trará a morte para a pessoa, no sentido espiritual falando. Então, perceba que essa mulher pecadora, ela está completamente arrependida. O texto nos deixa claro isso. E essa mulher recebe a Jesus na sua casa espiritual, na sua alma, no seu coração e no seu entendimento. E fica essa pergunta nessa manhã, que eu quero ser breve. Nós temos aqui dois exemplos. Um que completamente nega a Jesus e despreza Jesus. Às vezes, como ele recebeu Jesus na sua casa. Ele recebeu lá, deixou Jesus, mas ignorou completamente. Tem muita gente que está assim na igreja. Não, tem Jesus no meu coração, sim. Mas precisa mudar isso. Não vou mudar, não. Mas não. Eu sigo o meu caminho, do meu jeito, da minha forma. Então, Jesus, olha, na minha casa, só pode mandar no quarto ali ou na cozinha, mas os outros cômodos são meus. Jesus não, quer ser o dono da sua casa, quer transformar a sua vida, cômodo por cômodo. E como você recebe a Jesus em sua casa? É importante, eu estava vendo na internet, diversas formas de receber visitantes. Hoje a internet tem tudo, né? Hoje a internet explica a gente sobre tudo. Mas o principal que eu vi nesse site da internet é o seguinte: conheça os seus convidados. Se você vai trazer um convidado de uma cultura diferente, procure saber qual é a cultura daquele convidado. Existe a cultura, por exemplo, de alguns de não comer carne de porco. Você coloca carne de porco na mesa, é uma deselegância, é uma falta de educação. Então, é o primeiro passo para você receber uma pessoa na sua casa de forma programada, é saber o que essa pessoa gosta, o que não gosta, o que tem como convicção, o que não tem. A diferença da mulher para o fariseu é que Jesus não mais era o convidado, e sim um dono da sua vida. Então, a mulher, quando recebe Jesus na sua casa espiritual, no seu coração, Jesus não é mais o convidado, Jesus agora é o dono. Agora ele vai transformá-la pouco a pouco, mas vai sempre transformando e dando mudança real na sua vida. Ao contrário de Simão, que simplesmente quer que Jesus dê algumas palavrinhas na sua casa, mas saia em breve. E a partir daquele momento é ele que vai ajeitar os móveis, vai limpar a sujeira da casa, fazer as mudanças necessárias na sua vida. Faça de Jesus um anfitrião da sua casa, do seu coração. Que você saia nessa manhã com essa convicção, que Jesus não é apenas um mestre que viveu na Palestina há 2000 anos atrás, que Jesus não é apenas uma pessoa que sabe trazer palavras boas e bonitas e de sabedoria, que Ele seja o dono de fato do seu coração. Eu quero orar por você nessa manhã em relação a esse aspecto. Como é que Jesus está na sua vida, no seu coração? Como Ele convive, como
você permite que Ele faça, que Ele trabalhe na sua vida. Oremos, meus irmãos, assentados mesmo. Senhor, meu Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por essa palavra nessa manhã. Palavra, Deus, que nos fez refletir sobre a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa mania, o nosso defeito de achar que sabemos tudo, que somos autossuficientes, que não dependemos de ninguém. Mas é claro, Deus, que nós dependemos e confiamos totalmente no Senhor Jesus. E que a nossa confiança seja no Senhor, e que as coisas do mundo sejam passageiras, mas que a nossa fé esteja firmada em Jesus. Eu peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor trabalhe nos corações nessa manhã das vidas, ó Pai. Pessoas de Deus, pessoas abençoadas, mas que eu e que essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem entendam que Jesus tem que ser o anfitrião, o dono, aquele que irá fazer mudanças de fato, e que nós possamos sair essa manhã e liberar o nosso coração para que Jesus faça toda a sua obra. É que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.